Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta às nossas aulas para falar um pouco sobre a translocação no floema. Continuando, então, as aulas passadas que falamos sobre o carregamento e o descarregamento do floema, nessa aula de hoje a gente vai abordar transição fonte-dreno. Como que uma folha passa de dreno para fonte, certo? Então vamos entender melhor este mecanismo. Essa transição fonte-dreno, ela não é algo abrupto, é uma transição gradual. Esta figura aqui, que vai de A até D, mostra para nós, através do uso de radioisótopo, ou seja, do carbono 14, como essa transição ocorre. Observem que, à medida que a folha fica mais clara, aquela região passa a exportar fotoassimilados. Portanto, passa a funcionar como fonte. E as partes mais escuras, e vamos explicar por quê, funcionam como dreno. Perceba, portanto, que a exportação se inicia na extremidade ou no ápice da lâmina foliar e progride em direção à base da folha até que ela se torne uma folha exportadora. Então, os vegetais, ao produzirem novas folhas, no início, estas folhas, conforme já comentamos previamente, elas são dreno. Elas necessitam de fotossintatos de outras folhas. Mas, com o passar do tempo e o crescimento dessa folha, a mesma vai sofrendo uma transição, se tornando aos poucos fonte. O que era dreno passou a ser fonte, certo? Durante essa transição, a extremidade que vai aos poucos modificando de dreno para fonte, exporta os açúcares. Vai depender da forma de carregamento do floema, se sacarose ou se sacarose e os oligosacarídeos da série da rafinosa ou se os açúcares álcoois, né? Enquanto a base importa estes açúcares de outras folhas dreno. Essa transição, né, obviamente que não é uma regra geral, mas começa quando a folha tem mais ou menos 25% do seu tamanho e se completa quando ela atinge de 40% a 50% daquele tamanho ou da expansão. Nesta figura, né, a gente observa uma autorradiografia de uma folha de abobrinha, Curcupta pepo, né, utilizando então, conforme eu já falei, um radioisótopo, que é o carbono 14, certo? Neste caso aí, a folha importou o carbono 14 de uma folha-fonte na planta por 2 horas. Este carbono marcado, ou esse radioisótopo, ele é visualizado como um acúmulo preto. Então, as regiões mais pretas aqui das fotografias são as regiões onde está o carbono 14, vindo de uma folha-fonte. A gente observa, por exemplo, na figura A, a folha está toda preta, portanto, o carbono 14 está distribuído em toda a folha, nos informando, através dessa técnica, usando o radioisótopo, que toda a folha funciona como um dreno, certo? Ok? Então, na figura A, a folha inteira atua como um dreno, importando açúcares da folha-fonte. Da figura B até a C, o que a gente observa? Que a base da folha ainda é dreno, e à medida em que a folha
perde a capacidade de descarregar e deixa de importar açúcar, né? Conforme ela vai perdendo a cor mais preta nas extremidades em direção à base da folha, ela adquire a capacidade de carregar e exportar açúcar. Então a gente observa essa transição gradual nesta figura de uma folha que passou de dreno até fonte. Essa maturação que a gente observou na figura anterior, né, ela é acompanhada de mudanças anatômicas e funcionais e resulta, portanto, na reversão da direção do transporte. Então, várias alterações ocorrem nessa folha, nessa transição. É importante também deixar claro que a importação e exportação de fotossintatos, que são os produtos da fotossíntese, são eventos independentes. Eles ocorrem de forma independente. E parece que essa modificação de dreno para fonte, ela ocorre em função do aumento ou da expansão foliar. Isso foi confirmado com o estudo de folhas albinas e folhas normais do tabaco. As folhas albinas não apresentavam os pigmentos fotossintéticos, portanto, não possuíam capacidade de produzir açúcares, a sacarose, os oligosacarídeos da série rafinose e, consequentemente, não poderiam se tornar fonte, já que não poderiam exportar esses açúcares. No entanto, no tabaco, estas folhas, tanto as albinas quanto as normais, apresentaram a interrupção da importação no mesmo estágio, certo? Outro ponto importante é que os açúcares carregados na folha, ou seja, que são carregados no floema da folha, ou que são descarregados no floema, do floema, né? Ocorre esse carregamento e descarregamento ocorre predominantemente por nervuras das folhas diferentes, certo? E a importação de fotoassimilados está associada ou envolve o bloqueio no descarregamento. Por muitas vezes se observa redução de frequência e fechamento dos plasmodesmos. Observe aqui esta figura, certo? A figura aqui mostrando uma folha, né, de tabaco. Na letra B, aqui, a gente tem folha com as nervuras menores nesta região. Então, as principais nervuras de exportação ainda não totalmente formadas, ainda não estão maduras. E na figura C aqui, estas nervuras totalmente formadas. Percebam que na B, ela está importando fotoassimilados. Portanto, essa folha está na fase de dreno, principalmente. Enquanto na figura C, ela está exportando fotoassimilados. Certo? Então, a divisão das tarefas em nervuras é mostrada na figura A. A gente tem nervuras mais grossas, menores. Quando a folha está imatura e ainda na fase de dreno, figura B. Ok? O fotossintato, então, nesta folha da figura B, ele é importado das folhas maduras e distribuído. Essa distribuição pode ser observada pelas setas. Ok? E essas linhas verdes são as nervuras. E distribuído por toda a lâmina foliar pelas nervuras maiores, que são essas linhas verdes mais espessas. As nervuras maiores estão numeradas, sendo a nervura central a de primeira ordem, ou seja, de número 1, a nervura central na folha. Essa nervura aqui, ó. Mesmo? Muito
fácil de ser observada a olho nu, não é isso? O fotossintato, então, que está sendo importado, é descarregado das mesmas nervuras principais no mesófilo foliar. As nervuras menores estão mostradas nas áreas delimitadas por nervura de terceira ordem. 3. E não atuam na importação e no descarregamento, uma vez que nesta fase, ou nesse estágio, a folha possui essas nervuras ainda imaturas. Já na folha fonte, C, a importação ela é interrompida e a exportação é iniciada. Os fotossintatos nessa figura C são carregados nas nervuras menores, que são as linhas mais espessas, e aí elas já estão maduras, né, prontas para o carregamento, enquanto as outras nervuras maiores atuam somente na exportação. Segue a seta aqui, ó. Seguindo a exportação. Elas não podem mais realizar o descarregamento, que é o que a gente observou na folha da figura anterior, né? Embora B, a figura B, tenha sido desenhada em escala com autorradiografia, C não está nas proporções corretas, pois a lâmina cresce consideravelmente à medida que a folha avança na maturação, ou seja, o tamanho da folha aumenta bastante. Perfeito? O início da exportação ocorre a partir de eventos que começam a interromper a rota de importação, ou seja, a maturação das nervuras, o crescimento da folha, né? O estádio da folha, a folha fica maior, a folha fica maior. E ativem o carregamento apoplástico, associado, neste caso, ao acúmulo de fotossintatos em quantidade suficiente nos elementos crivados para a translocação, ou seja, para o transporte a longa distância. Quais são as condições, então, necessárias para iniciar a exportação? A primeira, que a folha está sintetizando os fotossintatos em quantidades suficientes. Neste caso, os genes da síntese de sacarose são expressos para que haja biossíntese de sacarose. A outra condição é que as nervuras de menor porte, responsáveis pelo carregamento, atinjam a maturação. A gente viu isso no slide anterior. E, por fim, que o transportador sacarose-próton, que também já comentamos em aulas passadas do tipo SYMPORT, ele passa a ser expresso e está localizado na membrana plasmática do complexo elemento crivado célula companheira. Veja que nesta figura, certo? Que é a figura mostrando uma Arabidopsis, que é uma planta utilizada para diversos estudos na área de fisiologia de planta, que a exportação a partir do tecido fonte depende do local e da atividade dos transportadores ativos de sacarose. A gente tem aqui a folha fonte, uma folha em transição sendo fonte, certo? A figura mostra uma roseta de Arabidopsis, que é uma planta transformada, com uma construção consistindo de um gene repórter sob controle de um promotor AT-SUC2. Ok? Isso é uma planta geneticamente modificada, é uma planta transformada. O SUC2, que é um transportador de sacarose próton do tipo SYMPORT, é um dos principais transportadores que atua no carregamento do floema. Já explicamos também isso previamente. Foi utilizado um sistema repórter GUS, que, quando esse gene ele é expresso,
resulta na formação de um produto azul, visível onde o promotor está ativo. Então, a folha que tem nervuras azuis indicam, a partir do repórter Gus, a atividade do transportador de sacarose próton, certo? Então, a gente observa aí as folhas com coloração azul mais intensa, nos indica que está havendo carregamento apoplástico, perfeito? Já que ele indica a atividade ou a presença daquele transportador, né? E nos indica a atividade de folha-fonte, não é mesmo? Esta coloração é visível somente no tecido vascular das folhas-fonte. E, como a gente pode ver aqui, ó, uma coloração bem azul. A coloração é visível somente no tecido dessas folhas-fonte. E no ápice, essa região aqui de transição, conforme já vimos, o ápice se torna fonte primeiro que a base da folha. Então, e no ápice das folhas que estão em transição dreno-fonte. Perfeito? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.